Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no texto de Atos, no capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 8, versículo 1. Nesse texto aqui que nós vamos ler, ele vai mencionar a postura, o sentimento, a reação, nesse momento, de Saulo em relação à morte de Estevão. Se você olhar no capítulo anterior, que é o capítulo 7, você vai ter toda a narrativa daquilo que Estevão, que era um diácono cheio do Espírito, o que ele realizou no seu ministério, e vai mencionar toda a pregação que ele fez, e isso vai culminar no capítulo 7, no apedrejamento de Estevão. A forma que ele morre, porque ele estava pregando a Jesus. E o texto vai dizer que ele vê os céus abertos, ele vê a glória do Senhor. Então, nesse todo contexto, quando a gente olha a vida e o ministério de Estevão, nós vemos então o final da sua vida, a sua morte, diante de um apedrejamento daqueles que eram religiosos, falando sobre a lei, e que não aceitavam que eles pregassem a Cristo. Nesse contexto, Atos 8:1, diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Então, ele aprovou, ele concordou, ele se agradou da morte de Estevão, sendo morto por apedrejamento. E olha que interessante, eu não sei como está na tua Bíblia, mas algumas têm um título para esse capítulo. Na minha está assim: Saulo persegue a igreja. Então, naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Pai, nós queremos te louvar. Nós estamos aqui, Deus, nesta noite, com o único propósito de render graças ao teu nome, louvar o teu nome. Nós viemos aqui, Pai, porque nós temos recebido o teu amor e a tua graça, e nós queremos responder a este amor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de nós estarmos aqui como igreja, em comunhão. Obrigado, Pai, pela tua palavra. O nosso coração está aberto, o nosso coração está receptível à tua palavra. Pai, eu te peço, me dá a tua graça. Na minha força eu não consigo, mas eu preciso do teu amor e da tua graça para ministrar a tua palavra. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa trazer revelação e entendimento a cada coração que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para que a gente volte e fique claro em relação a essa introdução, o livro de Atos, ele começa a narrar o momento em que eles oram ao Senhor e eles separam irmãos para que fossem ungidos diáconos ali na igreja primitiva. E Estevão, ele se manifesta como um homem cheio do Espírito e ele começa a pregar a palavra. E aí então ele é apedrejado. E eu queria chamar a atenção para isso. Nós participamos aqui na Igreja Batista do Amor sobre o DIP. E é interessante quando você olha os países do Oriente, países da África, da Ásia, como que os cristãos, eles são perseguidos. Eu não sei se todos têm conhecimento de como funciona essa perseguição. Mas esses irmãos, por exemplo, eles não têm liberdade, eles não têm direito, autonomia, por exemplo, de saírem das suas casas e se reunirem no nome do Senhor, como nós fazemos aqui. Hoje você pode, de forma livre, tomar um banho na sua casa, se arrumar, pegar a tua família, e você falou: alegrei-me quando me disseram, vamos. Alegrei-me quando me disseram,
a casa do Senhor. Esses irmãos lá no Oriente, na África, na Ásia, eles não têm essa liberdade. E eles são muitas vezes massacrados. Existem grupos terroristas que explodem bombas em igrejas durante a hora do culto ou de uma missa, em que as pessoas estão adorando ao Senhor. O grupo terrorista vai lá e coloca uma bomba na hora do culto e aquelas pessoas morrem. Na Coreia do Norte, quando eles descobrem que alguém tem uma Bíblia, eles prendem aquela pessoa, eles prendem a família, eles se tornam escravos de trabalho braçal, são torturados, são mortos, porque eles servem a Cristo. E é interessante que até esse momento, nós vemos Saulo sendo um perseguidor da igreja. E por que eu usei o exemplo dessas igrejas da Ásia, do Oriente, da África? Porque Paulo, da mesma forma que essas regiões são perseguidas, lá em Jerusalém, Paulo perseguia a igreja da mesma forma. Ele perseguia para prender, ele perseguia para matar. Se você ler comigo agora lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 1, Atos 9, é o próximo capítulo, do versículo 1 a 9. O texto começa dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Aqueles que eram do caminho são os cristãos, são pessoas que haviam se convertido a Cristo. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz. Eu quero parar por aqui e a gente volta nesse versículo 3. Vamos nos ater aqui ao versículo 2, que ele estava aqui respirando ameaças e morte contra os discípulos, e nós lemos aqui que ele tinha cartas dos chefes da sinagoga para poder prender os cristãos. Então olha que interessante, até o capítulo 9, que é esse texto que nós lemos, Saulo, ele vivia uma vida buscando uma aprovação de Deus. Saulo, ele vivia achando que tudo o que ele fazia, Deus estava se agradando. Então Saulo, como perseguidor da igreja, ele estava ali preparado para prender e matar aquelas pessoas. Porém, o texto vai dizer que ele estava a caminho de Damasco. Durante esse caminho, ele viu uma luz. Essa luz que subitamente brilhou do céu ao seu redor. Olha o que diz o versículo 4. Diz que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Quando Saulo ele tem esta visão da luz que brilha do céu, ele ouve essa voz que falava com ele. E o versículo 7, vamos ler lá, diz que os homens que viajavam juntamente com Saulo, eles pararam emudecidos. E por quê? Porque eles ouviram a voz. A mesma voz que Saulo ouviu, eles ouviram. Mas aqui tem um detalhe. Eles ouviram a voz, mas não vendo ninguém. Eles não viram ninguém ali. Eles ouviram a mesma voz que Saulo ouviu. Mas a luz que brilhou do céu, apenas Saulo enxergou e viu aquela luz. Eles não viram aquela luz. Aquela luz
era a luz do próprio Cristo brilhando sobre ele, e isso nos dá a entender que naquele momento Jesus queria ter um encontro especificamente com Saulo. Significa que Jesus, ele havia enxergado Saulo e ele havia escolhido Saulo. E aqui o texto nos mostra que, no versículo 8, Saulo se levantou do chão e ele abre os olhos. Diga assim comigo: nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E lá ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então Saulo, ao enxergar essa luz, ele fica cego, e ele fica 3 dias sem enxergar, e sem comer, e sem beber. E é interessante, depois você pode ler, anote aí, leia depois em casa, o texto de Filipenses, no capítulo 3, do versículo 3 ao 7, nós vemos o apóstolo Paulo, agora não mais Saulo de Tarso, mas agora ele se torna apóstolo, afirmar que nós, que adoramos a Deus no Espírito, não confiamos na carne. Então, o objetivo dessa ministração é que você entenda o trabalhar de Deus, a graça de Deus, como que ela é transformadora. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: a graça, ela é transformadora. Muitas vezes nós temos o hábito, quando alguém te pergunta o que é a graça, a maioria das pessoas respondem: favor imerecido. Mas quando nós respondemos que a graça é favor imerecido, nós estamos diminuindo aquilo que é muito grandioso. Na verdade, eu iria além. Eu diria para você que não há uma palavra que consiga demonstrar de forma profunda, ampla, o que é a graça, porque ela é muito abundante, ela é muito mais do que favor imerecido. Mas nós podemos também dizer que a graça, ela é transformadora. Aquele que vive na graça, ele é verdadeiramente transformado. Então, Paulo vai dizer, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai explicar o porquê que ele poderia confiar na carne. Ele vai mencionar o seu currículo. E aí ele diz: eu sou judeu, fariseu, circuncidado ao 8º dia, nasci em Tarso, sou cidadão romano. E ele vai elencando todas as suas qualidades e os seus méritos. Então, o que nós podemos entender quando nós olhamos para esse texto? Que Saulo, até o capítulo 9, ele era defensor da lei e ele era perseguidor da igreja. E aqui eu quero chamar a tua atenção para esse ponto. Nós estamos falando de um homem que ele tinha uma força bruta, que ele tinha no seu coração, de certa forma, um furor, uma ira contra todos aqueles que eram cristãos. E quando nós olhamos para a vida dele, Saulo era a única pessoa que, diante de tantas outras, não seria uma pessoa de forma adequada a ser chamado a fazer parte dos apóstolos, a se converter. Porque nesse contexto ele era alguém improvável. Ninguém poderia imaginar que justamente ele, Saulo, viveria o que ele viveu. Agora olha que interessante, nós estamos falando que ele ficou cego, mas eu gostaria de te dizer que antes desse episódio, nós podemos afirmar que ele já era cego, só que ele era cego espiritualmente. Saulo, ele tinha uma cegueira espiritual. E por quê? Porque tudo o que ele enxergava era pela ótica da religião.
Ele buscava a justiça própria, ele vivia a lei, e ele se preocupava com o que ele era para Deus, sempre preocupado em fazer algo para Deus. Mas nós vemos que Deus queria ensiná-lo sobre a graça, mostrando agora o que Deus era para ele. Quando nós vivemos a graça, nós passamos a entender quem Deus é para nós. E é interessante que Saulo, ele era consciente dele mesmo. E a própria Bíblia diz que ele vai mencionar que ele se considerava irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Mas Deus queria que agora ele fosse consciente do poder de Cristo sobre a sua vida. E eu queria falar isso para você. Uma coisa é você ser consciente de quem você é. Outra coisa é você ter consciência de quem Deus é e de quem Deus é na sua vida. Este homem que nós estamos falando, ele era de certa forma um homem arrogante, um homem que confiava na sua capacidade, um homem que confiava na sua inteligência, no seu estudo, no seu status. Mas quando ele vê aquela luz que brilha do céu, nós entendemos que foi necessário que ele caísse por terra, que ele caísse no chão, que literalmente Saulo caísse do cavalo, para que ele pudesse ver esta luz e ter a revelação de Cristo sobre a sua vida. Então nós podemos dizer que Jesus não deixou Saulo cego fisicamente como punição, porque na verdade ele já estava cego, ele não conseguia enxergar as coisas espirituais, ele tinha uma cegueira espiritual, e agora essa cegueira física, ela foi necessária para que Deus abrisse os olhos espirituais dele. E olha que interessante, nos 3 dias em que ele estava cego fisicamente, a Bíblia diz que ele passou a orar a Deus, e Deus deu a ele, diga assim, uma visão. Como que a pessoa está cega fisicamente, ela consegue ter uma visão? Quem pode me responder? A cegueira era física, mas a visão é espiritual. Antes, ele tinha visão física e cegueira espiritual. Agora ele passou a ter cegueira física e visão espiritual. Deus estava se revelando a ele. E é interessante que, quando o Senhor o deixa cego fisicamente, olha para quem está ao teu lado. Você sabia que aquela cegueira é porque Deus tinha um propósito na vida dele? Sabe qual era o propósito que Deus tinha naquela cegueira física? Diga assim, é para que ele enxergasse o futuro que Deus havia preparado para ele. Quando ele perde a visão carnal, ele passa a enxergar espiritualmente e ele passa a ter a sua vida transformada. O Senhor estava transformando de forma radical a vida de Saulo em Paulo, para que ele pudesse viver uma transformação de uma vida religiosa e ele passasse a ter a essência de Deus, que é a sua graça e o seu amor. O texto, aliás, o tema dessa ministração é as escamas dos olhos. E eu quero aqui declarar e profetizar sobre a tua vida que todas as escamas, elas vão cair em nome de Jesus. Talvez você não saiba, mas existem escamas nos nossos olhos que nos impedem de enxergar as coisas espirituais. O pastor Ricardo ministrou aqui esses dias e é tão importante você guardar a palavra no teu coração e ter esse entendimento, que nós não trabalhamos pelo pão que perece, que nós não buscamos simplesmente as coisas que são da terra, mas nós buscamos as coisas que são lá do alto,
em nome de Jesus. E é tão interessante isso, que quando nós olhamos o texto de 2 Coríntios, o Senhor, Ele fala sobre isso, que nós não fixamos os nossos olhos nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as coisas que não se veem, elas são eternas. E o Senhor estava trabalhando a vida de Paulo, e lá em Atos, no capítulo 26, no versículo 4, eu gostaria que você abrisse para a gente ver aqui um relato de Paulo sobre esse episódio. Atos 26, versículo 4. Você vai ver que há uma diferença. Atos 9, Lucas está relatando o que aconteceu com Paulo. Atos 26, ele mesmo, em primeira pessoa, está dando o testemunho do que realmente aconteceu. E o versículo 4 diz assim: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Nós vamos ler agora o versículo 9. Esse texto de Atos 26, para você poder se situar, depois que Paulo ele começou por vários momentos a pregar a palavra, ele fez várias viagens missionárias, e por onde ele ia, Deus operava milagre, as pessoas eram curadas. A Bíblia diz que as pessoas, elas queriam estar próximo dele, porque o próprio lenço, a própria sombra de Paulo curava as pessoas. E esse texto de Atos 26 vai mencionar que ele havia retornado para Jerusalém, depois de todo o trabalho ministerial, e agora ele estava diante do rei Agripa. E por que tudo isso? Porque ele havia sido preso em Jerusalém, e aquela prisão iria culminar na sua viagem para Roma, porque ele seria preso lá em Roma. E aqui em Atos 26, ele estava pregando e se defendendo diante do rei Agripa. Agora, olha o que ele diz no versículo 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Ou seja, ele mesmo prendia os cristãos. Olha que interessante isso. E quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então ele prendia os cristãos, e ele era responsável pela tortura e da morte daqueles cristãos que estavam presos. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Ele usava de força, de autoridade, ameaçando de morte os cristãos, forçando e coagindo eles a blasfemarem contra Cristo. É como se ele pegasse um cristão e falasse assim: confesse que Jesus não é Senhor, que Ele não é Deus. Declare que Ele não morreu e não ressuscitou. Declare que a tua vida não pertence a Ele. Porque se você não confessar, se você não negar a Cristo, eu vou te matar. Era isso que ele fazia. Ele coagia para que as pessoas blasfemassem contra Cristo. E olha o que ele vai dizer: e demasiadamente enfurecido contra eles, eu mesmo os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente,
Com todo esse contexto que nós estamos lendo, com isso em mente, de tudo que ele falou, eu parti para Damasco, levando autorização, comissionado pelos sacerdotes para prender mais cristãos e mandar matá-los. Esse era o objetivo da viagem de Saulo, prender mais cristãos e matá-los. Mas o texto diz que no versículo 13, diga assim comigo: ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vamos lá, juntos, diga, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha o que Jesus diz para ele, é Jesus que está falando aqui. E é Saulo relatando o que o Senhor falou. Ele diz: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. E eu queria aqui chamar a tua atenção para esse ponto. Preste bem atenção no que eu vou falar. O encontro de Cristo com Saulo não aconteceu em Atos capítulo 9. O Senhor Jesus já vinha ministrando o coração dele, ferindo a sua consciência. É o Senhor Jesus dizendo para ele: Saulo, é duro para você. Você está sofrendo, porque você está resistindo. Eu tenho ferido a tua consciência. Irmãos, vamos analisar. O nosso Deus é um Deus de amor? Ele é um Deus poderoso? Você acha que Deus, ele vai ver os seus filhos sofrendo e ele não vai interferir? Quando Deus, ele olhou para a vida de Saulo, ele olhou e disse: esse homem, ele vai servir o meu evangelho e ele vai levar a palavra. A cada cristão, a cada sinagoga que ele entrava, que ele prendia, que ele matava, o Senhor, como um aguilhão, ia ferindo a consciência dele. E o que é o aguilhão? O aguilhão é uma vara com ponta de ferro afiada para tanger os bois. O aguilhão é uma ponta de ferro fixada na extremidade de um bastão, e ela era usada para picar e machucar os bois. E dar coice, recalcitrar os aguilhões, significa uma expressão bíblica de alguém que resiste ou se rebela contra a palavra de Deus. A cada momento, Deus estava trabalhando para convencer e converter o coração de Saulo. Mas ele era tão religioso, ele era tão defensor da lei, que ele não conseguia dar espaço para o agir de Deus. Foi necessário então a luz de Cristo brilhar dos céus. Foi necessário que ele caísse no chão, que ele caísse literalmente do cavalo, para que ele entendesse o trabalhar de Deus sobre a vida dele. Então nós entendemos que Deus, ele vem trabalhando na vida de Paulo há muito mais tempo do que apenas o texto do capítulo 9. E toda vez que ele fazia esse mal, o Senhor feria a sua consciência. Porém, quando nós estamos diante da graça e do poder do Senhor, não há ninguém que possa resistir a esse amor e a esse poder. Quando o Senhor, ele tem um propósito e uma obra na vida de uma pessoa, por mais difícil que seja aquela pessoa, por mais duro que seja o coração dela, nada pode resistir à graça e ao poder e ao amor do Senhor. E aqui o texto de Atos, no capítulo 9, no versículo 10, vai dizer que depois que ele fica cego,
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Deus procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu não vou não. Vamos pensar nos dias de hoje. A dona Nazaré ri, né, dona Nazaré? Vamos pensar no dia de hoje, Glauco. O Senhor fala a você numa visão: Glauco, meu filho amado, vai lá na casa daquele que está matando todos os cristãos de Uberlândia. Quem aqui iria, irmãos? O cara estava matando todo mundo. E Deus chega para ele assim, irmão Edgar, e fala: Ananias, vai lá orar por Saulo. Coloca a mão na cabeça dele. Olha o que Ananias disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. A fama dele havia percorrido toda a terra. O mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, aqui em Damasco. Eu não sei se o Senhor sabe, Jesus, mas ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender e matar a todos. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão do Senhor Jesus. Agora até de irmão ele está chamando a Saulo. Saulo se tornou irmão. E ele coloca a mão na cabeça e ora por ele. E diz aqui o versículo 18, diga assim: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas escamas, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e depois comeu e se sentiu fortalecido. Olha que interessante, Saulo, ele era um doutor da lei, ele nasceu em Tarso, ele foi criado e ele cresceu em Jerusalém, e ele foi formado aos pés de Gamaliel. Você vai ver uma narrativa sobre Gamaliel lá em Atos 5, quando ele dá um parecer sobre a igreja, quando eles queriam apedrejar a Pedro. Gamaliel era um estudioso da lei, ele era um rabino, e ele tinha muito conhecimento, ele era respeitado. Para alguém chegar diante de Saulo e orar por ele, Saulo não aceitaria que alguém inferior a ele orasse por ele, mesmo porque ele era arrogante, ele era doutor da lei, ele priorizava a lei, e é por isso que lá em Coríntios, ele mesmo vai escrever que Deus escolhe as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, e ele está falando dele mesmo. Por quê? Porque ele se achava na sua força, e aqui, Deus escolhe Ananias, um homem comum, daquela comunidade cristã, daquela igreja local, um homem que era comum, um homem que era improvável, mas que no coração dele havia uma diferença. Ele era um homem obediente a Deus, e aquele homem todo poderoso passou a precisar de um homem simples e humilde para que orasse por ele, para que recuperasse a visão. E é tão interessante isso. Paulo precisava desse homem. Era um momento de transformação na vida de Paulo. E nesse momento
que, de uma forma simples, Ananias, ele leva Paulo de volta ao lugar que Deus desejava para ele. Amados, Deus ele precisa de Ananias nos dias de hoje para levar aqueles que estão cegos a recuperar a sua visão. O Senhor precisa de Ananias para pegar as pessoas que estão no lugar que não é o lugar de Deus e fazer com que essas pessoas voltem a ter um propósito na sua vida. E eu quero falar aqui ao teu coração, você é o Ananias desses dias. Eu não sei se você está crendo nessa palavra, mas Deus vai usar a tua vida para pegar pessoas que estavam perdidas e elas vão passar a ter propósito, porque uma pessoa simples e humilde que se dispôs em orar, em abençoar, vai fazer com que muitos Saulos se tornem Paulos e sejam levantados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler aqui agora o livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 26, discorrendo aqui sobre a vida de Paulo. Agora nós não vamos mais chamá-lo de Saulo, mas nós vamos chamar de Paulo. Pensa aqui comigo. Ele era religioso, fariseu, perseguidor da igreja. Ele se converteu, não se converteu? Você acha que aquele grupo no qual ele pertencia, ele seria recebido novamente? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não. Tanto não que aqueles que eram do grupo dele passaram a persegui-lo, querendo matá-lo. Então Paulo passou por uma crise de identidade. Ele falou: para os fariseus eu não volto mais, porque eu me converti, eu não sou mais da lei. Então ele falou: agora eu vou para a igreja, eu vou para uma célula, né, irmão Lucas? Agora eu vou para o meio dos irmãos, eu vou para a comunhão. Olha o texto de Atos 9, 26. Quando Paulo chegou a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Diga assim: porém, todos, sem exceção, tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. As pessoas duvidavam do caráter dele. Ele era uma pessoa não grata. Eles não receberam Paulo ali naquela comunidade cristã. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. É interessante essa passagem. Eu não sei se você está atento, mas Deus, Ele tem uma forma de trabalhar o coração das pessoas. Ele pegou aquele homem arrogante e o deixou cego. Por 3 dias ele ficou incapaz. Deus queria mostrar para ele que a suficiência não vinha dele, mas ela vinha de Deus. E agora ele pega um homem humilde, Ananias, para orar e recuperar a visão. E agora, no momento em que ele não é recebido na igreja, ele precisa de um homem, Barnabé, natural de Chipre, chamado de filho da consolação. Então Paulo, ele enfrenta uma crise de credibilidade e até mesmo uma rejeição. E aí aparece Barnabé. E quem é Barnabé? É aquele que não desiste de Paulo, mas é aquele que acredita no que Deus estava fazendo na vida dele. É aquele que deu credibilidade e oportunidade, abraçando a Paulo e o encorajando, validando a sua vida diante dos apóstolos. Barnabé são pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus. Barnabé são pessoas que não se relacionam com o nosso passado,
São pessoas que não estão preocupadas com o que você viveu. E elas não te julgam pelo que você viveu. Mas são pessoas que olham para você e elas conseguem enxergar a obra poderosa que Deus fará na sua vida. E nós, como igreja, precisamos ter esse olhar. Nós precisamos ser os Barnabés dos dias de hoje. No momento em que um irmão, ele se achega à igreja, nós precisamos ser aqueles que vão abraçar, que vão dar oportunidade, e nós vamos olhar para esse irmão que está chegando com um olhar de amor. Independentemente daquilo que ele viveu, nós olharemos para ele crendo que Deus tem uma obra para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E aqui em Atos 9, versículo 30, o texto vai dizer que eles fizeram com que Paulo, ele voltasse para Tarso. E por que tudo isso? Porque ele dependia da sua suficiência. E Deus queria mostrar a ele que a suficiência dele vinha de Deus. Depois que ele é recebido no meio dos apóstolos, ele volta para sua cidade natal, Tarso, e ele fica lá aproximadamente 10 anos. E os próximos 2, 3 capítulos de Atos, não se fala mais sobre Paulo. Voltam a falar dele quando o Senhor dá uma direção para que Barnabé e Paulo possam ir numa viagem missionária. E o que nós podemos aprender disso? Diga assim, primeiro. Diga primeiro. Deus trabalha em mim. Diga para depois trabalhar através de mim. E eu quero falar uma coisa ao teu coração. Deus está mais interessado em quem você é, no que você faz. O Senhor não está preocupado naquilo que você faz, mas o Senhor está preocupado em quem você é. Saulo viveu uma vida tentando agradar a Deus, preocupado com o que ele fazia, mas Deus estava preocupado com quem ele era. E aqui eu quero trazer uma comparação com Sansão. Nossa, pastor, por que Sansão? Se você ver o texto lá em Juízes 16, não vai dar tempo de nós lermos, mas eu queria que você lesse em casa. Sansão, ele ficou cego, ele teve os olhos perfurados pelo inimigo, e também parece que a partir dessa cegueira, Sansão teve um outro entendimento do mundo espiritual. Ele passou a ter um outro entendimento do propósito de Deus para a sua vida. Ele acabou se arrependendo e ele cumpre a vontade de Deus, ainda que de uma maneira trágica. Porque naquela cegueira, ele passou a entender verdadeiramente qual era o propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer que na morte de Sansão, ele matou mais homens do que a sua vida inteira. E todos aqueles filisteus foram mortos. E eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Há uma escama nos nossos olhos que nos impedem de enxergar verdadeiramente qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Não dá tempo de nós lermos tudo, mas lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala para que os olhos do nosso coração, o nosso entendimento seja iluminado para poder conhecer qual é a grandeza do chamado de Deus. E eu quero falar ao teu coração, deixe que essas escamas, elas caiam dos seus olhos. E isso nos faz refletir. Quais têm sido os nossos referenciais? O que nós temos enxergado? O que nós temos conseguido profetizar quando nós apenas vimos
aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós precisamos deixar o Senhor arrancar as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver a grandeza do agir, do trabalhar e do poder de Deus sobre as nossas vidas, para que você creia que agindo Deus, ninguém impedirá, e aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para o seu povo. Deus tem coisas grandiosas, poderosas e espirituais para realizar na tua vida, em nome de Jesus. Agora, se nós não estamos conseguindo enxergar o que Ele pode fazer, é porque há algo errado em nossa vida. Se nós estamos apenas enxergando o passado, isso poderá destruir as nossas vidas. Nós precisamos enxergar o que o Senhor tem para o nosso futuro. Deus estava deixando Saulo cego, para que ele não olhasse mais para o passado, para que ele não voltasse mais para o passado, mas para que ele pudesse enxergar o futuro glorioso que Deus tinha para a sua vida. E eu profetizo, Deus tem um futuro glorioso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Receba no teu espírito, o melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus. Aleluia! Diga, o melhor de Deus está por vir. Diga, deveras haverá bom futuro, em nome de Jesus. Abra tua Bíblia comigo para nós encerrarmos. Lá em Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, versículo 7. Aleluia. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esta é a palavra de Deus ao teu coração. Esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para as coisas que adiante de ti estão. E sabe por quê? Porque frequentemente
Nós somos levados a nos esquecer da obra que Deus fez em nossas vidas. Frequentemente, pela nossa carne, pela nossa dúvida, pela nossa incredulidade, pela nossa insatisfação e murmuração, nós somos levados a esquecer tudo que o Senhor fez na cruz sobre nós. E nos esquecemos daquilo que Deus já realizou em nossas vidas, depois de nos convertermos ao Senhor. E o diabo, ele tenta mostrar aquilo que você ainda não alcançou. O diabo, ele vem como um pai da mentira, te mostrando aquilo que você ainda não realizou, ou te mostrando aquilo que você ainda não viveu. Mas eu quero falar ao teu coração: renuncie o passado, não olhe para trás, se lance sem medo diante do novo de Deus, persiga o alvo, persevere, ande para conquistar aquilo que você foi conquistado. E eu profetizo sobre a tua vida: se o diabo, como pai da mentira, tem te assolado, falado que você não alcançou, que você não realizou, que você não viveu, eu declaro e profetizo, debaixo da graça e do amor do Senhor, você vai viver o que você ainda não viveu, vai alcançar o que não alcançou, vai realizar o que não realizou, e vai viver o que você ainda não viveu, em nome de Jesus. Aleluia. Levante a tua mão e diga: o patamar que eu alcancei em Cristo, diga, é o ponto de partida para um desafio maior. Por isso eu não vou retroceder. Fique em pé no teu lugar por um instante. Levante as suas mãos e diga: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diga, eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim, em nome de Jesus. Aleluia. Venceu a morte, Aleluia. Criador da vida, mudou a minha sorte. O Senhor mudou a tua sorte. Eu não vi sair. Aleluia. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, eu ao meu encontro.
Levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu Santo Espírito sobre cada vida que aqui está. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Levanta, Senhor, o fraco, o abatido, o desanimado. Levanta aquele, ó Pai, que estava pensando em desistir. Tira, Pai, as escamas dos olhos, para que os teus filhos enxerguem esse futuro glorioso e a tua unção sobre eles. Abre os olhos, Pai, dos casais, dos homens, das mulheres, para que eles possam viver este futuro que o Senhor tem reservado. Que eles possam se esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que adiante deles estão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e que você saia daqui para viver o favor e a glória do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Que o Senhor te abençoe e te guarde por onde você andar. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.